Só esperar que começar a gravar. Então, bom dia, pessoal. A gente chegou na nossa última semana, dia 5, penúltima semana do semestre. Meu nome é Pietro. Hoje eu vou apresentar o seminarista de hoje, que vai ser o Thiago Landim. O Thiago é um aluno de, agora acho que posso dizer, doutorado? Não Ou necessariamente, ainda mas não? só quase. Não, ainda não. Então, está no fim do mestrado. Uhum. E hoje ele vai falar para a gente sobre matemática condensada. Antes de passar a bola para ele, só queria lembrar que quinta-feira a gente vai ter o nosso último seminário com o professor Mikhailo Dokuchaev, e ele vai falar sobre ações parciais. E é isso. Então, queria agradecer muito o Thiago por aceitar falar aqui para a gente e passar a bola para ele. Legal. Ok, um aviso é que esse webinar certamente não vai ser muito fácil de seguir. Eu tentei com a quantidade mínima de slide, porque eu não quero que ele seja pesado e longo, mas imagino que ele vai passar de 1 hora. Pode me perguntar à vontade, até porque certamente não vai ser algo fácil. Eu vou falar muitas mentiras, ou então mentiras parciais. Algumas das quais eu vou avisar, outras não. Eu certamente não sei muito do assunto. Eu acho que apenas 2 pessoas sabem direito do assunto. Mas atualmente está tendo vários seminários sobre o assunto e o pessoal está tentando entender. Eu vou começar com mais ou menos a motivação. E a pergunta que a gente quer responder mais ou menos é como fazer álgebra com topologia. E a gente tem vários exemplos. Né? Eu listei, sei lá, alguns estão a gente tem funcional, espaços de Banner ou de Hilbert, ou mais geralmente espaços fatoriais, topológicos, localmente convexos, etc. Grupos topológicos também aparecem bastante, por exemplo, teoria de Galois. E anéis topológicos, como exemplo, anéis ádicos, anéis de Hilbert, que são bem importantes na teoria dos números, representações, grupos quânticos e grupos quânticos compactos. E, mais especificamente, isso apareceu mais em teoria dos números. A questão é que eles precisavam de uma nova noção de geometria para tentar relacionar a teoria dos números com geometria. No final, eu vou comentar um pouquinho melhor sobre isso e espero que não esteja todo mundo cansado quando eu for comentar. E antes de falar o problema que a gente, em geral, tem, eu diria que é um fato que a gente teve alguns ótimos avanços quando a gente tentou fazer álgebra com topologia, por exemplo, a dualidade de Pontryagin, né, de grupos compactos ou localmente compactos. Em análise funcional, tanto no Lax-Milgrom, que é essencialmente representação de Riesz. Para ter os números, tem homologia de Galois, geometria rígida também, que ter os números com geometria algébrica, também tem a noção de esquema formal. Que é essencialmente a noção de esquema, mas seus anéis agora tem topologia. E tem várias outras noções, mas o problema que a gente hoje em dia tem é que o pessoal está criando vários conceitos e várias noções novas, modernas, como álgebra homológica, teoria de feixes, etc. E, em geral, eles não se comportam tão bem para as construções antigas, mais especificamente para espaço topológico. Apenas no caso em que o espaço, por exemplo, é compacto de Hausdorff. Daí, em geral, dá certo, mas, em geral, a gente estuda coisas que não são compactas de Hausdorff. Né? Então, não sei. Eu vou dar algum exemplozinho aqui antes, né? Então, a reta, eu acho que estamos apenas compacto. Os inteiros, Q, estacionais, QP, enfim, etc. Né? São coisas que não são compactos e daí, às vezes, tem esse problema. Mais especificamente, um problema quando a gente tenta fazer homologia de grupos abelianos é que a gente não consegue formar uma boa noção de cohomologia para grupos abelianos. Tem uma noção possível, mas é um pouco na força bruta. E o que acontece é que você perde alguns morfismos. E o problema é mais ou menos esse daqui. Então, a categoria dos grupos abelianos localmente compactos, não é abeliana,
como você deve entender que não vale o teorema de isomorfismo nele. Ou se preferir, talvez, existem objeções que não são isomorfismos, que em geral vale sempre na álgebra, né? Então, por exemplo, tanto para anéis quanto para grupos, se você tem uma objeção, você pega a inversa e automaticamente ela vai ser um morfismo da sua álgebra. Com topologia, isso em geral não dá certo. Então, nem mesmo com grupos localmente compactos, isso vai dar certo. E, por exemplo, eu posso pegar a reta com a topologia discreta e a reta normal. Mais especificamente, posso pegar qualquer noção de topologia mais forte do que a da reta. E a identidade vai ser uma objeção, mas não isomorfismo. Porque a topologia é distinta. Então, quando a gente tenta fazer cohomologia, etc., a gente tem um problema. A solução usual que o pessoal acaba às vezes fazendo é que, por exemplo, um outro exemplo que em alguns aspectos é pior do que esse, deixa eu só abrir aqui, o pessoal pode achar que, ok, talvez puxar que a topologia discreta pode ser algo feio e a gente pode querer ignorar isso aí, mas se eu escolher um localmente compacto, é um exemplo bem natural que acho que todo mundo iria querer estudar, que é a inclusão de Q na reta. Então, em algum sentido, ele é uma objeção, mais especificamente ele é um monomorfismo e epimorfismo, no sentido categórico, porque a imagem dele é densa, mas ele está bem longe de ser um isomorfismo, e o que a gente às vezes considera, então, excluir ele e considerar apenas morfismo com imagem fechada. É o que o pessoal às vezes considera. Imagina apenas isso daí. Tem uns problemas, por exemplo, aqui, né? Mas essa é uma das coisas que a gente tem que consertar. E a solução vai ser o seguinte, então, como eu comentei, ok, deixa eu comentar aqui, né? Por Pontryagin, a gente sabe que, eu vou mostrar aqui, os grupos abelianos compactos e Hausdorff, eles são viés da dualidade pelos grupos abelianos discretos, que são só os grupos abelianos usuais. Então, isso é equivalente à categoria dos grupos abelianos oposta. Isso implica que ela é abeliana. Então, se eu me preocupo apenas com grupos compactos e Hausdorff, dá certo a teoria. Isso já acontece porque coisas compactas Hausdorff se comportam como coisas algébricas. Então, por exemplo, vale o teorema de isomorfismo para espaço topológico compacto Hausdorff. Toda objeção contínua é um isomorfismo. É um exercício interessante para quem quiser tentar treinar um pouco topologia. E daí, então, a solução que a gente vai ter vai ser a seguinte. A gente sabe que os conceitos que a gente tem em geral funcionam bem para espaço topológico compacto e Hausdorff. E a gente vai meio que fazer o que o pessoal chama às vezes de bootstrap, ou tentar usar esse conceito para definir uma nova noção de espaço topológico. E essa noção vai ser o que a gente vai chamar de conjunto condensado, e eles vão incluir propriamente a noção de espaço topológico T1. Dependendo de... Ok, então isso... Somos isso em ZFC. Se eu assumir o universo Grothendieck, daí eu posso ignorar isso daí, e todos os espaços topológicos eu vou poder mergulhar. Então, várias sutilezas desaparecem quando me permito sair de ZFC, mas a teoria do Schultz e do Clausen, eles precisam fazer inteiramente ZFC, então tem às vezes bastante tecnicidade. E daí então é o seguinte, o motivo de essas ferramentas algébricas darem errado quando mexem com topologia é que a definição de topologia não é exatamente algébrica, em certo aspecto. Então a gente vai tentar usar álgebra, ou talvez três categorias, talvez seja um termo melhor, para definir uma nova noção de topologia, e automaticamente ela vai se comportar muito melhor para as nossas construções. Essa é mais ou menos um pouquinho a ideia. Então a gente tem esses novos espaços que a gente quer dar uma noção de geometria, a gente não tinha a linguagem ainda, então a gente cria essa nova linguagem.
E só como exemplo, eu vou relembrar o que é um funtor representável. Então, se a gente pegar um espaço compacto Hausdorff qualquer, ou mais geralmente um espaço topológico, eu posso formar esse funtor daqui, que a cada é o seguinte, que a cada S eu associo a coleção de funções contínuas de S em X. Isso aparece, sei lá, bastante. As funções contínuas de S para R para eu estudar, ou de S para C para eu estudar espaço topológico compacto e tal, na dualidade com sexta álgebra. E aí daqui isso determina o meu espaço topológico X, esse funtor. Isso aqui a gente chama de oneda. Então, todo espaço topológico X, ele me dá um funtor de compacto Hausdorff para sets. E a ideia é só, para cada espaço compacto Hausdorff, eu considero funções contínuas de S para X. E função eu considero por pullback. Então a ideia é que eu vou esquecer agora a noção topologia, de certa maneira, e eu posso pensar só como esse funtor. E a pergunta é que propriedades esse funtor satisfaz. A primeira delas é que esse funtor aplicado no vazio é só um ponto, que é a função vazia. Esse funtor aplicado na união disjunta, essas funções contínuas da união disjunta, mas é só uma função de S1 para X e uma função de S2 para X. Porque as topologias aqui não se misturam, né? Então, isso vai ser o produto, ou seja, eleva união disjunta em produto. E tem que ser condição mais técnica, que eu acho que vocês podem ignorar, mas o que ele fala, de certa maneira, é como isso se comporta em interseções, de certa maneira. Entender que se eu tenho uma sobrejeção, eu vou ter que ter essa condição aqui para o meu funtor. Como eu falei, a ideia seria mais ou menos se eu tenho dois espaços topológicos. Eu falei da união disjunta, mas não falei da união que não seja disjunta, né, com alguma interseção. E é exatamente isso daí que tenta descrever. E o adicional, que não é exatamente uma propriedade extra, é só algo interessante, é que é muito fácil recuperar o conjunto a partir do funtor, que é apenas aplicar no ponto. De boa? As funções contínuas do ponto para x é exatamente o meu espaço x, né? Eu levo o ponto de qualquer elemento. Então, isso recupera x como conjuntos, e a ideia é que todos esses compactos Hausdorff vão recuperar a topologia do meu x. Então essa é um pouquinho a filosofia do que a gente está fazendo. E deu ok, então um conjunto condensado vai ser, eu vou chamar de F temporariamente, vai ser um funtor, bem contravariante, de ser Hausdorff para set, que satisfaz as propriedades boas, que se comporta como espaço topológico, de certa maneira. E isso é algo geral, tipo, quando você vê, sei lá, topos e tal, isso é exatamente um feixe, para quem já viu, isso daqui é exatamente um feixe, no qual eu vou considerar uma cobertura de espaços compactos, para um espaço compacto K, se somente se a união disjunta é sobrejetora e essa união é finita. Então, uma cobertura é uma união finita de compactos, cuja união cobre o meu espaço, e daí, com essa topologia, eu tenho a noção de feixe, e em parte é por conta disso que vai dar certo. Aqui eu preciso uma observação só, para quem conhece a teoria. Isso daqui não é pequeno. Então, se eu estou mexendo em ZFC, isso a rigor não vai dar exatamente o que eu chamo de topos. E daí tem duas soluções. Ou eu tento cortar um cardinal e tomando de tudo, que é algo bem técnico. Ou então apenas assumo esse universo e faço dentro do universo. Então, a ideia é exatamente essa. Eu tento axiomatizar de maneira algébrica ou categórica
os meus espaços topológicos. Então, a ideia é que antes, o que eu tenho que fazer para tentar calcular a homologia dos espaços compactos Hausdorff eu me restringir a uma classe menor de morfismo, aqueles com imagem fechada, e agora, o que eu vou fazer na verdade é que, esse mapa aqui, ele deveria ser uma inclusão, mas não uma sobrejeção. Então, eu quero incluir um novo espaço que vai me dizer que isso não é um isomorfismo. Então, essa é mais ou menos a ideia, tentar adicionar mais objetos e não restringir para eu incluir todos os objetos que eu tenho em uma categoria que se comporta melhor. E tem essa observaçãozinha aqui, só para terminologia, a gente chama um conjunto subjacente, um F aplicado num ponto, né? Isso é só talvez um teste de sanidade assim, para você tentar testar para ver se está entendendo o mínimo assim, os conceitos, você vai se perguntar qual é o conjunto subjacente. Então, bora até pegar aquele exemplo que a gente tinha, né? A gente tinha o mapa de R discreto para R, e a pergunta ele era uma objeção, mas ele não era um isomorfismo, e aqui ele não vai ser mais uma sobrejeção, embora ele vai ser ainda uma inclusão. E como eu faço então é o seguinte, se lembra que o x barrinha embaixo são as funções de S para o x, né? E como R aqui está com a topologia discreta, isso significa função localmente constante. Então, o R diz que S são as funções localmente constantes e o RS são as funções contínuas. E esse é o meu mapa de identidade barra inclusão. O que é que a cada função localmente constante, eu vejo ela como uma função contínua, trivialmente. E a gente vê que, em geral, isso não vai ser sobrejetor, né? Para S espaços topológicos maiores, isso vai ser bem longe de ser sobrejetor. E essa é um pouquinho a filosofia, então. Alguém tem uma pergunta? Tago, uma pergunta rapidinho. Você está falando que nessa nova categoria que você está criando, essa inclusão do R discreto no R não é epimorfismo, né? Mas os morfismos nessa nova categoria são o que a gente espera mesmo? Sei lá, transformações naturais? Okay. Ou são o quê? Como a gente está pegando uma categoria de pintores, morfismo é transformação natural. Então, seria que para cada compacto Hausdorff, eu tenho uma função entre f de S para G de S. Boa? Mas, por Ioneda, se eu estou olhando para morfismo representável, ou para funtores representáveis, então, o morfismo entre esse R disc tracinho e o R tracinho é exatamente uma função de R disc para R. Boa? Então, se eu tenho F e G... Oi, gente, está aparecendo a tela aí? Oi? Eu tô Aqui conseguindo ver, sim. Tá. Tem uma pessoa. Vamos começar. Se, gente, você desliga o som, por favor. Pode ir. Deixa eu pegar aqui. Então, pessoal, boa tarde. Vitor, só consegue Eu vou apresentar aqui um artigo. Vitor? Na verdade, assim, a ideia de Oi, desculpa, um eu consigo. algumas ideias. Você consegue desligar o microfone? Supostamente eu consegui. Agora tá melhor? Não, ok, tá. Ok. Então, para cada FG conjuntos condensados, um morfismo, que eu posso chamar de φ, de F para G, é mais ou menos o seguinte, para todo S, compacto Hausdorff, eu vou ter um φ de S
vai de fs para gds. Boa. Então, no nosso caso, para cada s é a inclusão de função localmente constante para a função contínua. De boa? Enfim, mais certo diagrama comutativo. Certo, ficou mais claro, obrigado. Nada. Mas daí, se f é igual a um x barra e g é igual a um y barra, então isso corresponde a uma função φ de x para y. E daí, especialmente a composição da função. Ok, então, nesse caso, para todo S, eu tenho a inclusão, então isso aqui vai ser uma inclusão, né? Um monomorfismo. Mas isso, obviamente, não vai ser uma sobrejeção, né? Para qualquer S. E a ideia é que, então, eu vou ter uma noção de quokernel, né? O contradomínio cocientado pela imagem, que é exatamente esse Q de S daqui. E ok, eu teria que ver ainda que o Q de S satisfaz essa propriedade daqui, né? E é verdade. Eu acho que eu posso provar por força bruta, mas de uma maneira, sei lá, mais simples que eu não vou fazer, que uso também cohomologia. Mas acho mais fácil tomar como um fato que esse vai ser o quokernel. Então, o que acontece é que a gente adicionou esse espaço topológico, que é um ponto, mas tem toda uma estrutura, não sei, tipo, profunda, subjacente, assim, acima desse ponto. Faz sentido? Então, é isso que é estranho, de certa maneira, porque, a princípio, antes, a gente só conseguia ver esse ponto, e agora a gente consegue ver toda essa nuvem por cima desse ponto, que é para cada S compacto Hausdorff, ele me dá uma nova visão dessa nuvem. E nota que a gente obteve algo muito estranho, né? A gente obteve, então, um conjunto condensado que, no ponto, ele é trivial. Complicado. Isso, em geral, acontece, mas não para uma classe específica de conjunto condensado. Então, isso é preocupante, mas não tanto. Só um pouco. Em geral, seria algo que a gente não iria querer que nossa, não sei, que nós coisas tivéssemos, mas é o que vai fazer bem para a teoria, não mal. E a gente, em geral, não vai olhar para esses exemplos. Essa é a magia, dessa maneira. E daí, com essa definição, e mentindo um pouco, então, a ideia é que eu posso mergulhar espaço topológico em conjunto condensado da maneira que eu fiz, né? Usando isso aqui, né? Levando x em x barrinha. E aqui eu tenho os espaços topológicos que a gente estuda em topologia algébrica, compactamente gerados e fracamente Hausdorff. E eles mergulham de maneira um pouco melhor, são plenamente fiel. Então, eu recupero todos os morfismos entre espaço compacto, compactamente gerado e fracamente Hausdorff, estudando apenas conjunto condensado. Eu não crio nenhuma noção nova de morfismo. E os compactos Hausdorff vão ser exatamente conjuntos condensados que têm propriedades boas. Mais especificamente, são quase compacto e quase separado. Onde quase compacto corresponde a compacto, quase separado corresponde a Hausdorff. É uma notação que o pessoal do GA cria e não é muito iluminadora, mas infelizmente é o padrão. Esse morfismo aqui, ser plenamente fiel, motiva algumas pessoas e motivaram também o Clausen e Schultze a tentar estudar também topologia algébrica desses objetos, ou ter essa nova visão de topologia algébrica usando também conjunto condensado, que eu não vou comentar muito sobre. Mas
Isso, em alguns aspectos, inclui também a topologia algébrica. E alguém aqui tem alguma pergunta, talvez? Ou outra sugestão? Para mim não ficou muito claro como é que você inclui os espaços topológicos nos conjuntos condensados. Ok. Tipo, por caso de compactos, é claro, mas pro resto. É a mesma coisa aqui. Tipo, aqui dá certo para todo espaço topológico, né? Eu vejo funções de compacto Hausdorff para o meu espaço topológico. Certo, mas isso determina ele também? Tá terminando. Tá, ok. Ok, e essa E outra dúvida bem boba, desculpa. ok. Você está escrevendo conde 7 porque o contradomínio é 7, é isso? Do Isso, disjuntor? é. Tá. E em tese você poderia considerar outro contradomínio, é isso? Exato, e eu irei. Ok, obrigado. Boa pergunta. Mais alguma pergunta? Tinha uma pergunta no chat que responderam, mas eu não sei se você quer comentar ou quer que eu leia pra você? A do Eduardo? É isso. Não. Em geral, é um problema bem difícil de, não sei. Por exemplo, geometria algébrica, aparece esse problema. Quando é que um funtor é representável? Essa pergunta que é, tipo, em geral, bem difícil de responder. E eu acho que não tem classificação simples, eu acho, não. Para testar, sabe? Tipo, testar, ok. Se meu funtor tiver propriedade x, y, z, tipo, já isso acontece, mas eu acho que a gente não tem uma descrição, sei lá, tão... Para compacto Hausdorff tem, né, como eu falei, tipo, tem as duas propriedades, ser quase compacto e ser quase separado. O que eu faço, então, eu pego meu conjunto condensado, testo as duas propriedades, se der sim, eu sei que ele é compacto Hausdorff. Isso acaba um pouco quase sendo transferido para compactamente gerado fracamente Hausdorff, usando de objetos, ou seja, eu tomo inclusões de conjuntos compactos Hausdorff e eu tomo a união deles. E esse vai ser mais ou menos compactamente gerado fracamente Hausdorff. Então, mais ou menos tem como mais não tem uma descrição tipo, tão boa. Então, para top, eu diria que você não deveria ter muita esperança. Para compactamente gerado e fracamente Hausdorff, mais ou menos. E para compacto Hausdorff, dá para fazer perfeitamente. Você testa essa propriedade daqui. São técnicas. São feias. Mas. Ok. Tem. Eu ignorei isso daí, mas essencialmente essa inclusão aqui, ela tem um adjunto extremamente à direita, que que vai te dar um espaço topológico, então isso mais ou menos existe, ok. Existe essa noção de espaço topológico melhor representa. Nota que nem sempre você dá certo, ou tão certo, porque, ok, deixa eu adicionar aqui. Então, para cada f, eu posso associar um espaço topológico f, que é o conjunto subjacente com a certa topologia, que a gente chama de top. Nota que, nesse caso daqui, a gente perde toda a informação. Né? Então, o espaço topológico melhor aproxima Q é o ponto, mas para o conjunto condensado quase separado, isso dá um pouco melhor. E daí tem esse funtor, que é o adjunto à direita. Então, a ideia é que eu tenho uma morfismo de top
conjunto condensado, que a cada x eu associo o x barra, e a cada f eu associo o f ponto top. Ok. Boa pergunta, né? Então, tem como você relacionar isso daí. Inclusive, é exatamente essa construção que você usa para provar que essa inclusão aqui é plenamente fiel. Você usa exatamente essa construção. Porque esse espaço topológico vai ser compactamente gerado fracamente Hausdorff. Que é o curioso, de certa maneira. É um pouco técnico, mas é interessante. Mas como fala de conjunto condensado puramente, e na parte que eu vou ver de grupos topológicos e anéis, eu não quis focar muito. Não. Nada discreto, ele é compactamente gerado e fracamente Hausdorff. Se quiser, a ideia é mais ou menos a seguinte: para cada f de S, para cada elemento daqui, isso vai te dar essencialmente um funtor de S para o F top. E eu mais ou menos vario sobre todos os S e sobre todos esses morfismos, e eu induzo a topologia mais menos fina, na qual todos esses morfismos são contínuos. Menos fina, eu acho, né? Se a topologia for... exato. Não, topologia mais fina, na qual todos esses morfismos são contínuos. Então, essa é a construção. Todo elemento daqui, vou chamar de alfa, vai te dar um alfa, que vai ser uma função. E seu princípio é só um conjunto, então eu vou dizer como função. Mas como S é um espaço topológico, eu posso tentar induzir uma topologia em F ponto a partir da S. E eu faço daí variando todos os alfas e variando todos os S. Ok. Isso é algo bem legal. Essa construção é bem interessante. E certamente não trivial. E daí, uma observação importante é que a gente tem essa definição de profinito, talvez o termo melhor seja Stone, nesse caso, espaço Stone, em homenagem ao matemático, que são os espaços compactos Hausdorff totalmente conexos. E a questão é que eu considerar um conjunto condensado em compacto Hausdorff é a mesma coisa que eu considerar nos profinitos. E isso, em geral, é melhor, por causa desse fato daqui, que eu... Ok, talvez erre a ordem. Tem esse fato daqui que todo profinito, compacto, Hausdorff e totalmente conexo, eu posso escrever ele como essa operação de limite de conjuntos finitos. Então, deixa eu dar aqui exemplos. O conjunto de Cantor, né? O ZP, os p-ádicos, e grupos de Galois infinitos, ou grupos de Galois em geral. São exemplos de grupos ou conjuntos nos últimos casos, profinitos. E a ideia é que eles são bem mais simples, porque a ideia é que, em lugar de ter que provar tudo a respeito de conjuntos compactos Hausdorff, o que é bem mais complicado, eu começo com um conjunto finito, que é tipo geral trivial, e eu tento ver como a operação se comporta quando eu tomo essa situação de limites. E daí, então, em geral, a gente se restringe aos profinitos. O pessoal geral se restringe a algo um pouco menor, que são os extremamente desconexos. Que tem como escrever também topologicamente como sendo os espaços que são retrações de... Essencialmente, a compartificação de Stone-Chest de um conjunto discreto. Essa é a noção dos extremamente desconexos. São as retrações desses espaços. Retração do senso de topologia algébrica.
ou topologia, se quiser, né? Porque a gente não usa deformação. Mas eu vou ignorar um pouquinho isso daqui e vou falar só de pró finito. Isso vai acabar tendo como consequência, algumas das coisas que eu falo são argões e FC falsos, e são válidas apenas para extremamente conexos. Mas como isso já está bastante técnico, eu não vou ficar me preocupando com os detalhes. E agora a gente vai ver o que é um grupo condensado, né? E a primeira definição simples, para quem conhece a noção de operações internas, é que vai ser um objeto grupo abeliano em conjuntos condensados. E ok, bem, para quem não sabe, pode ignorar completamente, você pode riscar isso aqui. Tem uma descrição um pouco mais simples, que é também às vezes mais prática, que é um funtor, e aqui eu vou trocar o meu contradomínio, então. Ele não vai ser mais set, vai ser grupo abeliano. E dando lugar de considerar o ponto, eu vou considerar o zero aqui, né? O grupo com o único elemento. O produto vai virar a soma direta, porque é o produto de grupos abelianos. E o localizador aqui, ele é a mesma operação categórica, mas a noção vai ser um pouquinho diferente. Mas ele é só... Tem essa 2, que em geral você pode ignorar um pouquinho, falar sobre interseção. A ideia só é um funtor, que vai para o grupo abeliano, que leva o vazio no grupo abeliano trivial, zero, e leva a união de juntas soma direta. Essa definição ela é bem importante, então bora só ver alguns exemplos, né? Para qualquer grupo abeliano topológico, eu posso formar a barra que eu defini antes, como x barra. Ele vai ser um grupo abeliano, né? Mas o mesmo a gente faz para funções de x para r, em geral. Eu posso definir soma ponto a ponto, né? Então isso vai acabar sendo um grupo, né? Posso definir esse tipo de operação. Então eu posso definir soma ponto a ponto, etc. E apresentar um grupo abeliano topológico. Em particular, se A for Z, por exemplo, eu formo esse meu Z barra embaixo, que ele é bem interessante. Outra coisa também é que é da mesma maneira como, em geral, em grupos abelianos, eu posso considerar, dado um conjunto X, um grupo abeliano finito gerado por X. Para compacto Hausdorff, eu posso gerar o grupo abeliano livre gerado por S. E aqui tem um pouco de mentira, mas é mais ou menos essa a ideia. Eu pego o meu conjunto compacto Hausdorff, eu levo ele usando S barra, e eu componho com a operação de grupo livre. Então a ideia é que a cada T, eu vou levar aqui o grupo abeliano livre gerado por ROM de TS. Esse é o funtor ZS. Ok. Ele é bem interessante, ele é bem importante, mas tem um problema que às vezes em alguns aspectos grande demais ou não é completo em algum aspecto que eu vou definir depois. E o que a gente faz é definir esse grupo abeliano livre completado. E a ideia é que se eu tenho S para o finito, né, então eu escrevo ele como sendo esse limite assim, eu posso definir esse meu Z de S com um quadradinho aqui como sendo o limite do Z de SI. E ok. Essa operação ela pode parecer um pouco feia, mas quem já viu, por exemplo, não sei, em grupos quânticos, a operação inteira dos números, em geral, tomar essa noção de limite é o que dá a noção de completude, né? Então, por exemplo, sei lá, para quem já viu a série de potência, né? O série de potência K de X, é exatamente esse limite aqui. Desse nest K de X concentrado por X ainda, né? Em geral, a gente tenta ver
séries formais como sendo completamentos de cada x. O mesmo também com o ZP, né? ZP, ele completa a Z. E daí, essa operação de limite, a operação clássica, quando a gente quer tentar dar uma noção de completude. Isso é uma observação, né, aqui. Para grupo finito não faz diferença, né? Porque a apresentação dele vai ser SI igual a SI, e esse limite vai ser trivial, não vai aparecer. Outro exemplo de grupo abeliano condensado, como eu falei, tem esse exemplo, né? Tem esse aqui exemplo. Então, consequentemente, o Q de S, o Q, no caso, vai ser também um grupo abeliano condensado. Aquele quociente estranho e tal vai ser um grupo abeliano, no nosso caso. E um outro exemplo interessante também é que tem esse problema tipo, clássico de geometria barra topologia, né, que é o doutor irracional, né? Então, esse desenho é sempre, não sei, tipo, bonitinho, mas não é tão descritivo. A ideia é que o tor eu posso ver como sendo um quadrado, né, no qual eu colo as coisas. E se eu considerar aqui um ângulo irracional, eu vou ter aqui uns traços que vão ser densos no quadrado, né? E depois definir topologicamente, o quociente vai dar errado. Vai dar uma coleção infinita de pontos com a topologia discreta. Então, esse quociente dá errado em topologia. O João Nuno já, sei lá, falou como fazer isso aí com grupoides. E a gente também pode usar essa linguagem para, ao menos, descrever esse quociente como conjunto condensado abeliano, ou como grupo abeliano condensado, que é usando esse quociente daqui de maneira esperta. E daí então a gente tem outro exemplo de grupo abeliano condensado que é minimamente interessante em alguns aspectos. E como conjunto vai dar exatamente isso daqui. Então, de novo, então, eu tenho esse T-alfa, que descreve a topologia nele. Usando topologia usual é o complicado. A gente, em geral, usa grupoides, etc. E o que a gente tem aqui é que a gente tem esse T-alfa, e a gente tem, de novo, toda a estrutura subjacente aqui, né? Por cima, assim, que está escondida a partir desses S. E esse é mais um exemplo, não sei, interessantezinho. E a propriedade boa que a gente quer é que essa categoria ela é abeliana. Opa. O que significa que a gente pode construir a categoria derivada, pode fazer todas as construções usuais de maneira funtorial, mas especificamente a gente pode fazer homologia. Isso daqui. Essa parte interessante. Então se estende ao que o pessoal tentava fazer para grupos abelianos localmente compactos. Tem uma teoria um pouco força bruta. Essa de mais natural se comporta melhor. E daí a gente pode definir pelo tensorial. Ele talvez não perfeito, então tem o produto tensorial aplicado em S. Vai ser o seguinte. Vai ser o A de S, produto tensorial sobre B de S. E aqui eu fiz essa operação que a gente faz, que é de feixificar, né? Que eu falei que aquilo era um feixe. Eu considero o feixe associado a essa construção. E daí tem exemplos interessantes. Alguns bons, outros não tanto, né? Então, como era esperado, se eu pegar o Z de S, tensorial Z de T, vai ser o Z de S vezes T. Ou seja, se alguém preferir linguagem categórica, esse Z, ele é um funtor monoidal, ele preserva a estrutura, mas ele tem um problema que não faz série de potências, que é, em geral, o que a gente quer estudar. Então, se a gente estiver com série de potências, esse problema clássico que a gente tem quando a gente estuda, não sei, teoria dos números ou série de potências, aqui a gente precisa completar o produto tensorial. E é isso que a gente vai tentar fazer.
E em geral, a gente só consegue fazer análise, em geral, coisas completas, né? Então, a gente só faz análise com R, porque em Q, é um exercício para quem, sei lá, não viu ainda, em Q, vale o teorema do valor intermediário, teorema do valor médio, etc. Tem exemplo clássico para isso, que é o x² menos 2. Né? E o motivo é porque Q não é completo. Em geral, também, análise funcional, a gente estuda, em geral, as partes de Hilbert e de Banach. A gente também estuda C porque ele é bem comportado, estuda QP porque ele é bem comportado, Q dá errado para muitas coisas. Às vezes, sei lá, espaços compactos, né, também, e etc. Né? E a gente quer tentar incluir essa noção de completude para o nosso estudo. E daí eu tenho esse funtor que eu tenho definido, né, que é o grupo abeliano que eu tenho falado completado, é o grupo abeliano sólido, livre. E se eu abrir a definição do ZS quadradinho, eu posso ver que ele corresponde a essa operação daqui bem interessante, que a cada S eu levo nos morfismos de Z lineares, né, morfismo de grupo, das ações contínuas de S para Z em Z. E a gente, em geral, dá esse nome de medidas Z-valuadas. E a motivação é para quem já viu não sei, medida funcional, né? Tem o teorema de Risch-Markov, que ele fala que medida com sinal, as medidas que têm como contradomínio R, por exemplo, vai corresponder a funções lineares das funções contínuas de x em R, se x for compacto Hausdorff. E daí, então, como nosso S ele é compacto Hausdorff, eu uso essa motivação para a definição de medida e talvez seja algo para quem não está entendendo muito, tentar pensar então, para cada S eu associo medidas evaluadas. Esse é o meu modelo de sólido livre. E daí então minha inclusão de trivial do S no ZS quadradinho, ela corresponde a incluir as medidas de Dirac em todo o meu espaço de medida. Tranquilo? Então, tem essa intuição. E a definição de completude, que a gente chama de sólido nesse caso, é que para todo profinito S e para toda função de S para A, onde aqui eu deveria ver de S barra para A, né, visto como conjunto abeliano condensado, existe uma extensão para esse meu grupo completo que vai para o A. E é único também. É único. Então, em geral, você pode lembrar a definição, por exemplo, de grupo livre, né? Por exemplo. Mas nesse caso vai ser eu quero de algo completo. Então, tipo, essa questão, tipo, se fosse o Z de S, isso iria valer sempre por propriedade universal mesmo de grupo abeliano livre. Então, a ideia é que isso estende para o completamento, se somente se o A for completo. E essa é a minha definição de grupo abeliano condensado. Ela é bastante técnica, mas essa, sei lá, pensar, tipo, ela lembra a definição, por exemplo, de grupo abeliano livre, né? Ou grupo abeliano livre, né? Mas nesse caso eu completei. Ok. E daí, então, eu posso definir a categoria de todos os grupos abelianos sólidos que está refrigerado. Isso na categoria vai ser uma subcategoria plena, posso definir. E ele vai ter uma adjunta à esquerda chamada solidificação. Então, todo grupo abeliano condensado, eu posso associar ele à solidificação.
E é mais ou menos como a gente faz quando a gente estuda série de potências, por exemplo. Quando geométrica, em geral, quando a gente vê, não sei, tipo, K, X, módulos, M. Eu associo o completamento como sendo M elevado pelo limite M quocientado por X a N vezes M. E daí, em geral, eu tenho essa operação de completamento aqui. É isso que a gente está no copiar. E ela vai para o nosso caso. Em particular, eu tenho esse grupo aqui, né? O livre. E quando eu completo ele, obviamente a teoria tem que dar certo, né? O completamento dele é exatamente o grupo livre abeliano sólido, né? E daí, ok. Eu imagino que agora está bem pesado, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui. Para ver se eu não me perdi muito, Solid ele vai ser a categoria desse Conde AB, né? O grupo... Tenta falar um pouquinho mais alto, ou tenta ajeitar talvez o microfone. Para mim, ao menos, está bem difícil de entender. Ah, desculpa. Esse Solid vai ser a categoria do Conde AB, né? Isso. É isso. Tipo, vai ser só... Eu pego todos os objetos que são sólidos para essa definição e pego todos os morfismos entre eles. De boa? É algo bem simples que a gente faz, por exemplo, né? Então, por exemplo, quando a gente olha para ProGR, né? A categoria dos módulos projetivos, como eu faço? Pego todos os módulos projetivos e considero todos os morfismos entre eles. Né? É mais ou menos essa filosofia. Eu pego uma coleção e considero tudo que está entre eles. Uma magia que eu tenho, essa parte importante. De boa? Ficou claro. E então, essa operação me permite fazer muita coisa. Em particular, me permite ter uma operação de produto tensorial, que é bem simples. Eu tenho um produto tensorial em AB. Então, eu pego A e B sólidos. Eu tenho um produto tensorial em AB, porque está contido, né? Isso pode sair de sólido, mas se sair, eu tenho uma solidificação. E essa operação, então, de produto tensorial sólido, que tenta copiar essa construção daqui. Exato. Isso também acontece, por exemplo, para cada X módulos, para série de potências. E daí, algumas observações aqui, o completamento do ZP é ele mesmo. Então, o ZP ele é completo. Tem esse problema enorme aqui. Completamento de R é zero. Em particular, R não é sólido. Isso acaba dando problema que o Clausen e o Schultz eles precisam criar a teoria de espaço vetorial líquido para corrigir isso daí, e não mais sólidas. Mas eu não vou poder falar sobre isso hoje. Outra coisa interessante também, que é o que deveria acontecer, o produto tensorial completado de ZP com ZL é zero, né? E mais o produto tensorial de ZP com R vai ser zero também, porque eu pego completamente. Então, é que, de fato, todas as direções de primos são, em algum sentido, ortogonais. Elas não se misturam com esse completamente. E a gente recupera também o que a gente queria. Séries de potências, de fato, se comportam bem com respeito ao produto tensorial completado. Né? E aí aqui, ok, eu tenho toda essa construção do grupo abeliano, mas, em geral, eu quero fazer isso daí para anéis, imaginariamente para esquemas, em geral, mas para outras coisas também, para objetos mais geométricos, não apenas para grupos. Porque a ideia é que existe isso que é chamado de formalismo de seis funtores, que é uma maneira, digamos assim, moderna de fazer homologia.
onde moderno significa quase impossível. Não sei se é muito difícil você construir esse formalismo. Então, é um problema aberto você tentar construir esse formalismo para algumas categorias, ou então para alguns lugares. E essa é mais ou menos uma das direções que o Clausen e o Schultz estão indo. Eu não vou descrever muito isso daí, mas essa operação é interessante. Então, para cada função entre objetos geométricos, ou se preferir, talvez, entre anéis, eu vou ter a noção de push forward por back, push forward essencial por back essencial, vou ter o home e vou ter o produto tensorial. Isso permite fazer álgebra homológica, permite generalizar dualidade de Poincaré da topologia algébrica, entre outras coisas. Aqui aparece, por exemplo, para quem não sei, para quem conhece dualidade de Poincaré, existe algo chamado dualidade de Verdier. Que usa esse formalismo para generalizar a dualidade de Poincaré para um ambiente maior. E realmente espaço topológico. Não entra em GA, não. Ou, não necessariamente, se quiser entra. E como eu falei, eu quero usar esse para estudar anéis ou mais geralmente esquemas para objetos mais geométricos. E o que eu faço eu estou falando agora de grupos abelianos e grupos abelianos sólidos, mas é que tudo isso aqui são Z-módulos e Z-módulos completos, né? Essa é a analogia que eu quero. Então, eu vou querer trocar o Z por qualquer anel. Dessa maneira, um anel qualquer, entre aspas. Eu vou querer ter a noção de anel a módulo completo. E eu vou chamar isso aqui de sólido. Vai dar certo para ZP, vai dar certo para algumas outras coisas, mas vai falhar para R. Esse é o problema. Então, aí daqui de novo, eu comecei com set, depois fui para grupo, depois agora fui para anéis. Um anel condensado vai ser só um funtor de compacto Hausdorff para anéis, que satisfaz as mesmas operações. Então, o exemplo clássico aqui, para um certo anel topológico, por exemplo, qualquer anel, eu posso ver ele como anel discreto, e para um anel topológico, eu posso ver a barra como sendo um anel condensado, né? Então, Z de X, Z de potência por diante, né? Então, todos esses exemplos. E eu posso definir a noção de amódulos, que nesse caso eu adiciono a noção de módulos condensados. Então, o que é um módulo? Um módulo é um grupo abeliano dotado de uma operação de multiplicação pelo meu anel, né? Nesse caso vai ser a mesma coisa. Então vai ser um grupo abeliano condensado, né? Ou seja, satisfaz aquelas hipóteses. E eu vou dotar ele de um certo morfismo, ou seja, o meu MS vai ser um AS módulo. Boa? Eu posso ver também como morfismo de funtor também, mas vai ser um pouco mais concreto, talvez. Mas vai ser tipo um grupo abeliano com morfismo de A vezes M para M. E essas são mais geral de módulos que a gente vai querer estudar. Opa. Ok. E daí a noção então que a gente vai querer fazer é a noção do anel pré-analítico, que é quase a noção perfeita. Então, o que nós chamamos de anel pré-analítico é o seguinte, é um anel condensado, eu tenho a noção de amódulos, e esses outros dois, eles falam o seguinte, ele vai me dar a noção de módulo livre completo, vai ser um funtor de a cada S, eu associo o AS, que é o módulo livre completo, que satisfaz essa propriedade aqui. E eu vou querer transformação natural para eu poder definir a noção de completude, em geral. Então, o 1 ele me dá um anel condensado, e o 2 e 3 me dão uma noção de o que vai ser minha estrutura que vai me dar completude. O 2 e 3.
E daí, exemplos, então, o Z quadradinho embaixo, não é como se importasse, mas eles fazem isso daí. Então, o Z é o nosso subjacente, e o completamento é o que a gente já tinha, né? Que nossa que elas são as Z medidas em S. E daí eu posso fazer o mesmo com ZP, como eu tinha comentado. Ele vai ser pré-analítico se eu tiver ZP como sendo o anel subjacente aqui. Né? E o completamento vai ser... Eu posso ignorar isso daqui e posso pensar nas ZP medidas em S. Eu posso definir assim se quiser pela noção de limite, que é a noção usual de completude. Mas se é um pouco confuso, eu acho que roubar assim é um pouco mais interessante. E daí, então, eu posso fazer uma geometria analítica por ZP, usando as ferramentas. E o anel... então, um módulo sólido, que eu acho que eu não sei esquecer. Então, M é sólido se para todo F eu tenho essa expansão natural aqui, né, S de esse ponto aqui, né, de A para S, e daí se ele se fatora F bar, se somente se... Desculpa interromper, tem uma pergunta no chat. Você prefere que eu leia? Não, deixa eu abrir aqui. Sim, aham. É para ser escrito, quase esqueci. Exato. Porque senão vai ser comutativo, né? Vai ser um monóide comutativo, né? Ok. Em geral, os anéis é que são comutativos. Mas é a estrutura de monóide comutativo. Inclusive, quando a categoria abeliana, em geral, um objeto monoide, eu tipo, vejo sendo chamado, às vezes, de uma álgebra, então, tipo, objeto álgebra, mas é exatamente um objeto monoide, sim. Uhum. Daí, essa definição então, de módulo sólido é a mesma coisa que a gente pega para o abeliano, sendo que para o meu A qualquer, eu posso repetir a noção do produto tensorial, etc. Todas as demonstrações seguem. Pré-analítico exatamente. E daí o anel analítico, eu não vou definir ele, é um anel pré-analítico com boas propriedades homológicas. São condições bem técnicas, que eu acho que é impossível dar um seminário. Ou bem a menos de, não sei, de 1 hora e pouco. E eu acho que não iria tipo, iluminar tanto também. Mas a ideia é que você precisa dessas propriedades homológicas para que sua teoria se comporte bem. Então, provar que algo é um anel pré-analítico é fácil, ou não é difícil. Provar que algo é um anel analítico é mais difícil. Mas o que a gente falou antes, o Z quadradinho, o ZP quadradinho e tal, dão anéis analíticos. Tem esse exemplo aqui, interessante. Um par de Huber discreto é essencialmente um anel, junto com um subanel algebricamente, integralmente fechado. Esse é um par de Huber discreto. É um par A, um anel integralmente fechado. Se quiser pensar assim. Para completo, nós é um pouco pior. E daí, isso foi algo feito pelo Schultz, né? Clausen, nas notas dele. E para pares de Huber completos, foi algo bem recente, feito pelo aluno do Schultz, Andrei Tchev. Feito há menos de um mês, eu acho. Ele provou que para cada par de Huber, a gente pode associar um anel analítico. Isso acabava tendo consequências interessantes no estudo de geometria algébrica. E o teorema final assim, que eu vou comentar
é que a gente pode estender a dualidade CER, que é uma dualidade tipo, bem famosa em geometria algébrica, mas, em geral, ela vale para morfismos próprios, que talvez seja interessante pensar como compactos, de certa maneira, para morfismo separado e de tipo finito. Nas notas, ele se aprova para suave, assim como o CER, ele só tem aprovado para coisa suave, mas, de acordo com ele, segue tudo para coisas não necessariamente suaves. E esse é um estado novo que aparece, eu acredito que novo, que aparece nas notas de aula do Schulze, e é o final das primeiras notas de aula dele. E o adicional é que, como eu comentei, tem um pessoal que tenta fazer topologia algébrica com isso daí, e daí estuda ânima condensado. Isso aqui é topologia algébrica. Tem estudado essas coisas do ponto de vista da topologia algébrica. Não foi o que o Clausen e o Schulze pensaram pela primeira vez, mas dado que eles construíram, parece talvez ser algo interessante. Isso é algo que já foi quase definido anteriormente. Tem cada teoria, sei lá, talvez topologia algébrica, homologia, de certa maneira, é meio difícil de escrever, é uma teoria por si só. Isso é só rascunhado, eu não sei tipo, direito o que tem, quais consequências tem, mas eu sei que o Clausen, na Masterclass, fala um pouco da teoria. E o que eu comentei, né, tem os espaços vectoriais líquidos, que tudo que eu falei até agora é feito especificamente para a teoria dos números, ou para tipo, geometria algébrica numérica. Então é tudo para p-ádicos, etc. Ou então coisas análogas, de certa maneira. Sendo que eles viram que talvez isso dava certo também para estudar análise funcional clássica. E eles criaram esse conceito de espaço vectorial líquido. Tem várias coisas estranhas. Por exemplo, eles precisam abandonar a noção de convexidade, que é, não sei, que é tão desejada em análise em geral, entre outros problemas estranhos, como, em geral, a gente estudou, por exemplo, espaços LP, para P maior ou igual do que 1. No caso que ele estuda o espaço LP para P menor ou igual do que 1. E eles acabam tendo um pouco uma teoria que inclui a teoria de espaço de Banner, etc., mas tem um formalismo infinitamente mais complicado. Mas supostamente tem alguns resultados interessantes, mas acho que vai demorar para o pessoal realmente desenvolver. O pessoal que está mais empolgado é o pessoal de teoria dos números e GA mesmo. E eu vou comentar só, sei lá, rapidamente, algumas aplicações recentes. Antes disso, tem duas perguntas no chat. Ok, eu acredito que isso é muito mais forte que a de Grothendieck. Tipo, o que eu acredito é que o Serre provou para um morfismo próprio suave e o Grothendieck provou para um morfismo próprio. Eu acho que foi assim que o Grothendieck generalizou a dualidade de Serre. Eu não tenho toda a certeza, mas eu acho que é. E deu certo. E daí o Clausen e Schulze, eles provaram apenas para separados e tipo finito, né? Então, ok, os nomes sólidos são eles são curiosos. Eu acredito eu acho que o Schulze já explicou isso, mas não tenho certeza se ele tipo, explicou isso daí. Eu estou imaginando, mas acho que ele explicou sim. A ideia é que a gente tem o sólido aqui, né? É o que dá certo. E para o líquido, a gente tem todo o espectro entre 0 e 1. Que é o que eu comentei de ter o LP para P entre 0 e 1. E a ideia é que tipo, no 0 tudo vai se evaporar. Toda a teoria vai sumir. E eu acredito que é mais ou menos essa a motivação dos termos sólido e líquido. Sim, são tipo, inclusive, por exemplo, tipo, faz sentido algo completo ser algo sólido, mas algo líquido ser algo
completa é algo um pouco estranho, mas é o que infelizmente ocorre. São umas fantasias mesmo, de certa maneira. Esse é o nome, sei lá, engraçado que ele criou como ele, em geral, anda criando. Mas não tem uma relação com física, não. Nenhuma relação com física. Daí o comentário rápido sobre a aplicação. Saiu esse paper simplesmente absurdo do Farg e do Schultz. Eles vem trabalhando nisso desde 2014 e finalmente conseguiram provar isso daí em um paper monumental de 350 páginas, no qual eles completam, finalizam uma direção da conjectura. Opa, pode falar, Henrique. Tranquilo. Então, tem a conjectura local de Langlands, tem a correspondência local de Langlands, que é um dos maiores problemas abertos. Aí, de maneira geral, a correspondência de Langlands, o programa de Langlands é o programa, sei lá, mais com maior popularidade na matemática hoje em dia. E tem tipo, duas direções. Tem a correspondência geométrica, que é mais esquemática, nos esquemas mesmo. E tem a local, que é mais relacionada com todos os números. E daí, a geométrica, por ter ferramentas um pouco melhores, acabou avançando melhor. E a local é sempre algo bem mais difícil. E, tipo, antigamente, a geométrica era mais ou menos, tipo, apenas uma motivação para tentar apontar direções para estudar a correspondência Langlands local, que foi assim que ela nasceu. Tipo, poxa, tem esse esquema parecido, que é mais simples, talvez a gente provar ele possa iluminar um pouquinho ideias de como provar a correspondência local. Isso não aconteceu tanto a princípio, mas o que aconteceu foi que o Farg, ele tem o chamado curva de Farg-Fontaine, que é essencialmente você associa problemas periódicos a uma certa curva. Eu não sei direito as coisas, mas essa é um pouco a ideia. E, em parte, boa parte desse formalismo que ele criou foi tudo para dar a noção de geometria da curva de Farg-Fontaine, para eles poderem geometrizar a correspondência de Langlands para um problema a respeito da curva de Farg-Fontaine, no qual eles conseguissem provar usando o que já foi feito da correspondência de Langlands geométrica. Então, eu não sei quantos estudos tinham feito, mas eu acho que estava bastante aberto no passado. Mas uma direção já foi feita, de certa maneira, da correspondência de Langlands local, agora que foi o que eles fizeram, depois de 7 anos de trabalho. E essa foi uma das maiores motivações. Tem o Andrei Chet, que eu falei que ele já provou o lance de pares de Huber, pares de Huber completos, né, que não estavam nas notas. E ele provou a respeito tipo, coisas de fidelidades vetoriais de espaço analítico. E tem isso acho que faz um mês, talvez, não sei, 1 ou 2 meses, esses dois. Esses do Lebras e do Vezani são mais coisa de teoria de cohomologia, sobre também a curva de Farg-Fontaine, que era um pouco a motivação, mas eu sei menos ainda. Esse me parece minimamente dá para entender, tipo, esse daqui não muito. E referências, bem, texto de aula do Schultz,
essas notas 1 do curso que ele deu em Bonn, essas aqui são as notas 2. Tem o Masterclass do Clausen e do Schultzen, que são gravadas e tem as notas de aula também. E tem alguns seminários e tal que estão acontecendo, alguns dos quais você consegue achar notas de aula, outros não exatamente, mas tipo, tá... Eu diria que especialmente na Alemanha, mas não exclusivamente. Tanto nesse ano quanto no ano passado estão rolando vários seminários para o pessoal conseguir entender um pouco mais essa teoria. Eu certamente não entendo o bastante, ou não entendo tudo, mas dado a importância desse paper aqui, eu diria que vale a pena estudar essas ferramentas. Bom, gostaria de agradecer ao Tago por esse ótimo seminário que ele deu pra gente, pela disponibilidade. Não sei como estão as coisas aí, mas se está no verão, se está de férias, ou quase férias, eu não sei se está de férias. Mas... Então deve ser particularmente complicado. Mas muito obrigado mais uma vez, e eu gostaria de abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Acho que teve bastante perguntas durante o negócio, então talvez. Se fizerem só. Eu acho que ficou bem pesado. Vou confessar que Se foi quiserem perguntar e tal. Tipo... que eu fiquei um pouco perdido no final. Então... Thiago parece ter uma pergunta. Vocês estão me ouvindo? Desculpa. Estamos te ouvindo. Certo. É uma pergunta meio boba, mas por que vocês restringem... Tipo, por que você define grupos condensados como objetos grupo abeliano e não só grupos? Tem algum motivo específico ou é mais para funcionar? Dizer que é grupo abeliano condensado, não é grupo condensado. Sim, grupo abeliano condensado. Ok. Isso é grupo abeliano. A gente fez uma teoria para grupos condensados, que aqui sendo group, que é o que generaliza a homologia de grupos. Ou melhor, não necessariamente, mas tipo, existe essa teoria também para grupos, sei lá, tipo, em geral. Mas não é algo, sei lá, tipo, muito feito, porque tipo, essa coisa não foi feita para estudar grupos em geral. Tipo, eu imagino que pode ser feita, tipo, tá aberto para o pessoal estudar, mas a motivação final foi meio que estudar anéis. E é por isso que eles foram de conjunto para grupos abelianos, que são Z-módulos, né? Para anéis em geral. Mas você pode fazer para grupos quaisquer também. Entendi. Valeu. Tem mais alguma pergunta? Aproveitem que o Tago não tá aqui todo dia para falar as coisas muito inteligentes que ele fala pra gente. Bom, parece que não tem perguntas, então, sendo assim, deixa eu parar a gravação.